Olha, parece que elas combinaram. Elas vêm as duas juntas, parecendo uma coreografia, se encontram aqui, só faltou fazer assim. Elaine, tudo bem, amiga, como é que vai? Ai, Elizabeth e seus devaneios. Elaine Basti, que bom começar sorrindo contigo, porque agora a gente vai chorar, pelo menos pensando nos nossos irmãos. Aliás, esse primeiro assunto diz respeito à Argentina? Teve duas notícias, Banco Central aqui e Banco Central lá. Gente, porque em relação aos argentinos, já vamos chegar no assunto dos argentinos. Vamos. O Banco Central divulgou agora há pouco o índice de atividade econômica do mês de junho, alta de 0,63%, em linha com a expectativa dos analistas. Pois é, 0,63, Elaine, isso é muito e isso é pouco, assim, levando em conta o comparativo em volta. É um número bom, veio dentro do que os analistas esperavam, mostra, enfim, a gente teve uma queda de 2%, que ninguém acreditou quando viu esse número em relação a maio, foi muito ruim. Agora veio dentro das projeções, porém, esse número mostra que a gente vai ter uma desaceleração da economia no segundo trimestre deste ano. A gente vai fechar positivo, o primeiro semestre positivo, mas o segundo trimestre em desaceleração em relação ao primeiro, que já se esperava, porque a gente teve um primeiro trimestre muito forte, inclusive por conta do PIB do setor de agronegócio. O varejo e o setor de serviços puxaram esse resultado agora em junho, porém esse desempenho não deve se repetir dos dois setores, varejo e serviço, em julho, porque a gente já deu, inclusive aqui no live, os resultados aí vieram decepcionantes, mostrando realmente, né, a desaceleração da economia por conta dos juros altos, que mesmo com a queda aí de 0,5 ponto percentual, na ponta para o consumidor, para as empresas, continua muito alto, e até a gente sentir, né? Mais ou menos uns 6 meses, pelo menos. Pois é, nossa, essas imagens são muito lindas, né? Eu tô vendo e ouvindo Elaine, e ao mesmo tempo as imagens passando atrás. Esse nosso agro é muito potente. Quantas famílias que sobrevivem disso? E não só pela beleza ali do cultivo, de trabalhar com a terra, mas o que isso movimenta a nossa economia, né, Elaine? Exatamente. Não à toa a União Europeia morre de medo da competitividade que a gente tem com o nosso agronegócio, e é uma das grandes questões aí quando existe, né, a negociação em relação a Mercosul, União Europeia, a um tratado aí de livre comércio. Porque a gente é muito potente nisso. Agora a gente fala, o dólar. E aí, meu bem, como é que está o dólar nosso de cada dia nessa segunda-feira? Então, Elisa, agora a moeda americana ela está operando em alta de cerca de 1%, negociada a R$ 4,95. O que acontece? Ainda existem preocupações em relação ao ritmo de crescimento da China, como a gente até falou na sexta-feira, foi uma das coisas que dominou o cenário do mercado financeiro. A China é o nosso principal parceiro comercial, ela compra principalmente commodities como minério de ferro e aço. Com a expectativa de crescimento menor na China, a gente também tem expectativa de exportações menores, vendas menores lá para fora, diminui a projeção de entrada de dólares aqui dentro. Então, isso, o mercado financeiro vive de expectativa, né, já faz a cotação da moeda americana subir hoje. Mas a gente tem ainda o cenário de incertezas aqui dentro, no nosso cenário político, né? Também tem contado muito para esse aumento da cotação. Existem dúvidas em relação ao orçamento e a possibilidade de se atingir a meta de déficit zero no ano que vem. O governo aí mostra muito que a que veio em relação ao aumento de gastos, mas porém as receitas estão amparadas por enquanto em previsões de aumento da carga tributária. Isso vai depender muito de aprovação do Congresso. O Congresso não é um Congresso que se mostra aí a favor de aumento de carga tributária, e aí o que os analistas dizem é que se não for corte de despesa, não for aumento de carga tributária, vai ser via aumento de inflação. Então isso acende um sinal amarelo no mercado financeiro. Puxa vida, totalmente. Elaine Basti aqui com a gente. Aliás, Elaine, só no improviso aqui, antes da gente encerrar,
você comentou sobre a Argentina. Então, acabou de sair, o Banco Central argentino aumentou a desvalorização do peso em 20%. O câmbio oficial do país acabou de ser desvalorizado em 20% em relação ao dólar, peso em relação ao dólar. Cenário econômico da Argentina, minha nossa. Meu bem, obrigada, hein?